A Prefeitura de Cuiabá intensificou a fiscalização com a Operação Ordem Sonora nesse fim de ano. A ação preventiva reúne ordem pública, PROCON e Polícia Civil para combater a venda irregular de fogos de artifício, principalmente aqueles que têm estampido, ou seja, aqueles que fazem uma barulheira danada. E é para falar sobre esse assunto, aliás, esse e outros, né, que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a secretária de Ordem Pública de Cuiabá, Juliana Palhares. Boa tarde, secretária, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos aí que nos assistem. Secretária Juliana Palhares, delegada, né? Sim. E aí, é mais fácil ser delegada ou ser secretária de Ordem Pública? Olha, Lúcio, são desafios bem distintos, né? Hoje mais madura, já com experiência, assumindo a Secretaria de Ordem Pública, eu vislumbro assim, o tanto que é difícil conciliar interesses aqui no nosso município, o quanto que precisa de cuidado, consciência, né? Investimento, tecnologia. Eu saí de uma polícia civil altamente tecnológica e digital e, infelizmente, encontrei uma prefeitura ainda analógica, vamos assim dizer, sem sistemas, o que fica muito difícil a gente conseguir implementar rapidamente algumas mudanças, né? Mas essas mudanças estão chegando. E como transformar um trabalho que hoje, como a senhora colocou, é analógico e passar assim para tecnológico, digital? Justamente. O que é que está sendo feito? Muito, Lúcio, muito. Primeiro, a gente estabelecendo quais são os fluxos dentro da secretaria, porque para eu construir uma arquitetura digital, eu preciso saber os fluxos dentro da secretaria. Isso já está muito bem construído dentro da Secretaria de Ordem Pública, que inclusive tem um sistema próprio, desenvolvido pelos próprios servidores, o que isso já economiza muito dinheiro dos cofres públicos, né? Não ficamos refém de empresas de tecnologia. Então, todo o sistema da ordem pública, ele é gerenciado, controlado por nós. Então, eu consigo tirar indicadores, relatórios, onde que eu preciso aprimorar um serviço, onde que está havendo alguma falha. Então, esses indicadores são fundamentais para uma gestão eficiente, especialmente em tempos de escassez de recursos, né? Então, nós temos que entregar os serviços, melhorar essa comunicação com a sociedade com recursos escassos, finitos, como em qualquer setor. Para isso também, Lúcio, nós desenvolvemos um portal, que é o nosso Web Denúncias da SORP, onde o próprio cidadão pode fazer a sua denúncia, não tem interlocutores, ele coloca ali, ele faz upload de vídeos, de fotos, de áudios, é georreferenciado. Isso tudo me auxilia muito na tomada de decisão, economia de meios e mais efetividade, para então a gente começar a trazer um pouco dessa tecnologia, um pouco desse novo olhar para a fiscalização, a ordem pública, para que a sociedade veja a ordem pública não como algo punitivo, algo que vai dar a multa, né, que vai fechar o estabelecimento, mas sim uma fiscalização necessária para o nosso ordenamento, né, para que as futuras gerações cresçam num ambiente mais saudável, mais organizado, ambientalmente sadio, né? Então, a ordem pública a gente tenta inverter, não é só punição, mais do que isso, é preparar a cidade para as novas gerações. Secretária, a senhora iniciou a entrevista falando dos desafios nessa transição aí da delegacia para a secretaria. Quais os desafios maiores aí que a senhora tem enfrentado? Olha, eu vejo assim, muito peculiar essa questão de estar à frente da secretaria, do município, as demandas que chegam até mim, algumas de fácil resolutividade, né, com um aprimoramento de gestão, uma alteração de rotinas eu consigo resolver,
mas há demandas que eu dependo de outras secretarias, que dependemos de outras intervenções, enfim. Então, eu penso que esse ano eu aprendi bastante a conhecer melhor a secretaria, saber das deficiências, saber das virtudes, saber das entregas, para então, para o próximo ano, a gente tentar implementar novas ferramentas, trazer esse ar novo para a secretaria, inclusive tentar obter investimentos para a secretaria, que é muito indispensável. A gente precisa desses investimentos para que a gente consiga fornecer um serviço à sociedade com escassez de recursos, né? Então, a tecnologia ela vem para isso. E, óbvio, ferramentas de gestão. Eu preciso saber onde está o problema, eu preciso saber onde eu devo focar, né? Porque se eu não tiver esse norte, eu não vou estar perto da sociedade. Secretária, nessas ferramentas de gestão, a impressão que eu tenho é que precisa de um trabalho importante de comunicação. Por quê? O cidadão, o contribuinte, sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer relacionado à ordem pública? Boa pergunta, Lúcio. Eu acho essa pergunta fundamental, porque eu, enquanto cidadã, já morando em Cuiabá há mais de 18 anos, também não conhecia tudo da ordem pública. E é um conhecimento maravilhoso. Assim, a gente vê que tudo tem um porquê, um fundamento. Por que tem que ter esse distanciamento? Por que em determinado local não pode colocar obstáculos à circulação de pessoas? Né? Toda a questão de postura do nossa cidade, as questões ambientais, poda de árvores, extração de árvores, né? São assuntos aí que esse ano a gente enfrentou. A questão dos ambulantes, por que eles não podem ficar nas calçadas, né? Para facilitar a circulação das pessoas. Enfim, é uma gama de atribuições imensas da ordem pública. E aí também nesses momentos que a gente está aqui conversando, através das redes sociais, a gente vai mostrando um pouquinho mais do que é a ordem pública, o que é a fiscalização, essa carreira importantíssima do nosso município, né? São pessoas aí que têm 40, 45 anos de jornada, de dedicação ao município de Cuiabá, conhecem muito da dinâmica da cidade, sabe o que mudou, como que era antes, passaram por gestões e gestões do nosso município e estão me auxiliando agora também nessa nova proposta, né, de trazer esse ar digital, tecnológico, trazer as ferramentas tecnológicas para dentro da Secretaria de Ordem Pública. E aí esses momentos são muito importantes, onde a gente externa e tenta mudar essa chave de uma ordem pública que é punitiva tão somente para uma ordem pública que é necessária para a nossa convivência em sociedade. E orientativa também, né? A gente precisa talvez comunicar mais, lançar mais informações à sociedade. Nós temos um projeto para 2026 que é o Portal SORP, onde todas as informações referentes à ordem pública estarão mais facilmente acessíveis à sociedade, né? Muitas vezes eu tenho dificuldade de procurar dentro de um site onde eu encontro determinado serviço. Então, a gente tem esse projeto também desenvolvido pelos servidores de ter esse portal de serviços e informações à sociedade. O barulho, o exagero nos decibéis é o maior drama da ordem pública? Olha, Lúcio, isso e as invasões e ocupações e os terrenos baldios não utilizados, né, que foram no começo do ano um foco das arboviroses, depois no segundo semestre das queimadas, e nós estamos iniciando novamente o período intenso de chuvas, onde esse olhar também atento a esses terrenos baldios. Então, são as duas reclamações mais rotineiras da ordem pública. Por falar nesses terrenos baldios, abrindo um parênteses, o cadastro da prefeitura consegue chegar no proprietário desse terreno? Um pouco morosamente ainda, mas a gente consegue com apoio. Nós temos, como eu te disse, Lúcio, a gente Porque aí esse proprietário pode ser enquadrado, pode, não é? deve, será.
nós encontramos, às vezes, sistemas que não se conversam, né? Então, e sistemas que são o controle desses sistemas através de prestadoras, de empresas que fornecem, né? Que mantêm esses sistemas. Então, agora a gente conseguiu aberturas, nós conseguimos fazer algumas integrações, né? Para que essas informações cheguem até a ordem pública de uma forma mais concreta e idônea, vamos assim dizer. E o barulho também é um dos focos de maiores denúncias e reclamações da sociedade. Acredito que nós conseguimos aí um êxito em conter um pouco algumas situações. Estão sobre o meu guarda-chuva também as licenças especiais desses eventos que acontecem e a gente tenta conscientizar os produtores, conscientizar da necessidade de respeitar os limites estabelecidos pela legislação, mas ainda é uma reclamação constante. E mais, Lúcio, não são só... Nos shows, qual é o limite de decibéis? Depende. O show, por exemplo, lá no Parque Novo Mato Grosso, onde foi feito para isso, distante, é até picos de 90 decibéis. Né? Porque eles não vão incomodar a sociedade. Urbana? Depende do tipo de estabelecimento. Se for um estabelecimento de música ao vivo, por exemplo, até às 10 horas da noite, ele tem um limite de 75 decibéis, picos, né? Das 10 à meia-noite já reduz para 60. E depois da meia-noite, reduz para 65. E depois da meia-noite, a depender do estabelecimento, fica 60 ou faixa de silêncio. E todo mundo respeita? Olha, nós temos reclamações, mais do que estabelecimentos, de residências, né? É algo assim que eu tive uma surpresa quando eu vi um segundo semestre com mais reclamações entre vizinhos do que de estabelecimentos comerciais. Então, aí falta o quê? Uma consciência coletiva. Aí é festa ou é reforma? Festa de... tem reforma também, mas é mais barulho de festa, né? É som muito alto, gritaria, bagunça. Então, Lúcio, eu falo assim que muitas atribuições da ordem pública hoje, elas seriam muito menores se a gente tivesse uma consciência coletiva de respeito, de tomar cuidado para não incomodar o seu vizinho, para ter seu limite, para ter esse carinho, essa empatia com o outro. Porque o barulho não é só uma questão de descanso. São pessoas que estão doentes, são pessoas neurodivergentes, né? Os fogos de artifício, por exemplo, né? Existe uma legislação estadual que proíbe a comercialização de fogos de artifício com estampido, ou Aí seja... nós chegamos aqui nessa operação na ordem sonora. Final de ano, todo mundo gosta de comemorar e de forma barulhenta, né? Existe uma legislação estadual que proíbe a comercialização de fogos de artifício quando o efeito principal dele é o som, é o ruído. Já existe. Então, no começo do ano, a gente fez uma fiscalização em conjunto com os estabelecimentos credenciados pelo município à venda desse tipo de material. Nós fizemos grandes apreensões de fogos de artifício cujo efeito principal era o estampido, né? E novamente, agora no começo de dezembro, fizemos uma nova fiscalização. A apreensão foi infinitamente menor, né? Mas tivemos ainda a apreensão. E o que é permitido hoje é fogos de artifício cujo efeito principal é o luminoso, que na minha opinião, se é que importa alguma coisa, é muito mais bonito, é muito mais emocionante você ter uma queima de fogos com luz, em vez do barulho. É óbvio que um pequeno barulho acontece, mas é um barulho suportável e não como o efeito principal de um rojão, por exemplo, de um morteiro, que a única finalidade dele é o barulho. E quem for apanhado em flagrante com um morteiro, um rojão, acontece o que com ele? Se houver a flagrância pelo fiscal da prefeitura, que é a autoridade que pode impor a penalidade, ele pode ser multado no momento do manuseio e da utilização. O que é muito difícil, né, Lúcio? Porque muitas vezes nós não temos uma quantidade de fiscais para estar em todos os eventos.
Então, por isso que a gente optou por fazer a fiscalização do comércio. E para isso, os órgãos de controle estadual é que detêm a atribuição para fazer as penalidades. Mas existe a lei municipal, sim, e se for flagrado utilizando fogos de artifício cujo efeito principal seja o estampido, o ruído, pode ser multado. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Feliz Ano Novo e sucesso. Eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos também um feliz 2026.